Esse é um podcast que é um patrocínio da Suits, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Bem, eu sou Rogério Gabriel, estou aqui hoje como moderador do Fala Franchise, que é um podcast oficial da ABF, e sou também CEO da Movedu e diretor da Comissão de Educação da ABF. E hoje nós vamos mergulhar num negócio muito legal, que é os principais resultados da pesquisa de educação das marcas associadas à Associação Brasileira de Franchise. E tem coisa muito legal lá, ó. Dá uma olhada nisso. O estudo mostra que o segmento da educação continua crescendo de forma consistente. As redes faturaram 15,5 bilhões em 2024, um aumento de 9% em relação a 23. Também tivemos o ensino presencial, e vai valer a pena a gente mergulhar um pouquinho nisso. O ensino presencial passou de 50% para 56%, um crescimento também de 7,4% do ensino presencial nas redes de franquias. E também empregam 196 mil pessoas no setor de educação. Outro fato relevante é que 67% das franquias têm margem de lucro entre 21% e 40%. E 70% dos negócios atingem seu ponto de equilíbrio em 24 meses. O indicador de maturidade e eficiência do setor. E isso sem perder a capacidade de inovar, pois 68% das redes investem em tecnologia, novos formatos, metodologias, tudo adequado a essa geração Z que a grande maioria atua. Para debater com esses resultados e compartilhar práticas que fazem a diferença na gestão e no crescimento das redes, tem 3 feras aqui para a gente poder falar sobre isso. Eu estou aqui com o André Belz, da Rockefeller, estou aqui com o João Ferraz, da Super Estágios, e estou aqui com o Paulo Portela, da School of Rock. Beleza? Vamos começar a falar um pouquinho da pesquisa? Bem, eu vou colocar aqui, vou começar aqui da esquerda para a direita, ou em ordem alfabética, tanto faz aqui. André é sempre o primeiro, né? André, o estudo mostra que um crescimento de 9% é uma clara preferência, e também uma clara preferência do ensino presencial. Como você interpreta esse movimento? É um sinal de amadurecimento do aluno, do modelo? Bom, tudo bem, pessoal? João, Paulo, Rogério, um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu interpreto como um movimento bastante natural essa questão do presencial. Nós, na área de ensino de idiomas, sempre acreditamos muito no modelo presencial. É claro que hoje você tem ferramentas, você tem uma fatia aí do mercado que você oferecer uma coisa híbrida ou algo online, isso pode ser bom para essas pessoas, mas o que eu percebi é que quando veio a pandemia, que as coisas migraram meio que de imediato para o mundo online, nós fizemos isso também, veio aquele movimento de que agora tudo vai ser online, agora tudo vai ser assim, e aos poucos, conforme os anos foram passando, me parece que as coisas vão voltando àquilo que era, não sei se eu posso dizer normal, mas aquilo que era antes. De origem, tá? Então, e com muita naturalidade, Hoje, quando a gente vê os alunos nas nossas escolas, de uma forma geral, está lá funcionando presencial normalmente. Esse estudo ele traz aí de uma forma abrangente a área de educação, No nosso negócio, na minha empresa hoje, cerca de 90% dos alunos estudam 100% presencial. E você acha que isso tem a ver com faixa etária, André? Qual que é a faixa etária lá no seu caso? Eu tenho um público bastante diversificado. Hoje, cerca de 50% dos meus alunos são o público infanto-juvenil, dos 6 aos 14, 15 anos. E depois, mais ou menos, a outra metade dos 16 anos para cima, que já entra no método adulto que a gente fala. Ok. Então, assim, sim,
né? A gente vê o nosso público infanto-juvenil é 100% presencial. O que a gente tem alguma coisa online, híbrido, que na verdade o nosso online é o síncrono, né? É o que a gente chama de live, é a aula ao vivo com o professor, com colegas de turma, é realmente uma simulação daquilo que acontece dentro da sala de aula. O aluno não faz nada sozinho. Então, aí cerca de 10% dos meus alunos adultos fazem isso. E a gente vê mais como uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negócio para nós hoje, uma fatia de que a gente não tinha, porque às vezes é um aluno que está mais distante, a gente tem alunos hoje de fora do país ou dentro de um raio ali de abrangência de uma unidade que a gente tem presencial. Então a gente vê mais muito por esse lado. Então eu entendo, para responder bem a pergunta, um movimento natural. Não sei se dá para dizer que é amadurecimento. Quando a gente fala amadurecimento, dá a impressão que assim, está evoluindo, mas eu não sei se é nesse caminho. Acho que é uma coisa bem natural mesmo. E acho que são oportunidades para o nosso negócio que a gente não tinha hoje, o ambiente online, o digital. Tá, eu não sei, né, e se tem alguma coisa complementariedade, né, no caso de vocês também, né, André, que também botando o chapéu de franqueador também, o que a gente nota nas nossas marcas é que isso é muito forte quando o pai é o patrocinador, né? Então ele também, acho que por dois motivos, né? Ele quer que o filho dele fique dentro de um ambiente organizado, né? Isso tem importância para ele. Ele tem também a convicção que tem um professor ali do lado dele, etc. E mesmo, né, como você comentou, falou assim, o meu aluno de 16 anos que está no módulo, o jeito de ensinar, né, de um público adulto, mas ainda é patrocinado, né? E esses 10% especificamente, é do adulto que está pagando a conta dele? É sim. Alguns poucos, acho que desses 10%, talvez 1 ou 2%, já são esse público mais jovem, de 16, 17 anos, que aí por conta já de compromissos também da vida, já está entrando na faculdade, já está no terceirão, no cursinho, a coisa já está um pouco mais apurada, às vezes acaba se adaptando. Aí não é o foco da questão, mas tem uma questão técnica aqui também, pedagógica, né, de essa discussão do ensino online para o público infanto-juvenil também tá sendo bem grande hoje em dia, né? Até que ponto isso realmente é válido? Já existe uma preocupação dos pais muito grande com as crianças em tela, os adolescentes em tela cada vez mais, então existe um contexto aqui de ambiente social, os adolescentes também irem para a escola para interagirem com outras pessoas, aprender a trabalhar, a conviver em equipe, né? Trabalhar em equipe. Então, respeitar diferenças. Então, o convívio presencial ele tem um contexto enorme. Né? Então, isso é uma coisa que realmente é importante. E assim, não quero monopolizar aqui, vou só finalizar, mas assim, mesmo para o público adulto, tá, gente? De uma forma, assim, eu acredito muito que o ser humano ele é um ser social. Sim. Né? Os adultos, eles também querem conviver. Sim. Eles também querem estar com outras pessoas. O que a gente vê hoje é uma diferença muito grande, inclusive, das grandes cidades para cidades médias e pequenas. Existe, de fato, uma questão assim de deslocamento, de trânsito, né, de ocupação de segurança, que em algumas cidades isso se torna mais importante, mais relevante do que em outras. Mas na maioria dos nossos casos, a gente percebe claramente se o aluno, mesmo o adulto, ele pode se deslocar até o local, ele gosta de fazer isso, ele prefere fazer isso, ele quer, assim como ele vai fazer outras atividades aí, vai na aula de tênis, ele gosta de estar. E aí entra a questão de o nosso ambiente escolar ser cada vez mais um ambiente onde promove experiências relevantes, enfim, agradável para esse aluno, né? E aí a gente vai longe. Exato, mas acho que vale a pena a gente comentar algumas coisas, né, André? Né? Primeiro, realmente a experiência, né? Ele não vai lá só para fazer aula, né? Ele vai lá para conhecer pessoas, né? Aprender além do conteúdo de idiomas, ele vai para lá para uma série de coisas. Agora, o que a gente nota também, e até pela também a nossa experiência de trabalhar público de diversas idades, o público infantil e jovem, principalmente vai o patrocinado, e ele também tem, a agenda dele, até você comentou isso, e isso é bem relevante, a agenda dele vai preenchendo à medida que a idade vai chegando, né? No nosso negócio de graduação, essa curva é totalmente inversa. E é bem interessante isso. E a gente acabou assistindo, não só no nosso caso, né, pela primeira vez, o ensino à distância
né, não só matriculou mais pessoas, como tem uma base maior de alunos à distância do que no presencial. E os dois têm suas vantagens e desvantagens, né? No caso do público adulto, a concorrência pela agenda é um negócio importante. A gente que capacita o jovem para o primeiro emprego, é nítido isso, né? Então, quando ele está ali se preparando para, ele tem mais tempo livre para poder fazer esse deslocamento e tudo. A partir do momento que ele vai para o emprego, é lógico, ele pode fazer à noite, isso, mas ele também, né, a partir lá dos 18, 19, 20 anos, ele começa a ter uma determinada disciplina para ele poder ter a capacidade de aprender isso, né, e ter principalmente a disciplina, né, de ter o horário para sentar lá e para poder fazer isso. É o que a gente acaba assistindo. Agora, no sistema de franquia, né, que principalmente a grande maioria atende o público infantil, jovem, né, que é patrocinado, é esmagador o presencial, né? E sim, para fechar esse assunto, que senão a gente fica monopoliza aqui, sem fazer força nenhuma. Né? Porque, vamos combinar, né, que antes da pandemia esses alunos estavam online. Sim. Ninguém chamou, ele que voltou. Né? Sim, exatamente. Ele que voltou demonstrando claramente como ele quer fazer parte daquele ambiente ali, aprender. E é só a gente lembrar, né, quando a gente começou, a gente olhava como é que o chefe, como é que a outra pessoa até pegava no garfo, na faca, como é que ela atendia um telefone. Né? Tem um aprendizado no sistema como um todo. Né? Eu queria contribuir aqui, Rogério Gabriel. Fala, João. Primeiro, te agradecer pelo convite, agradecer a BF, parabenizar pelo Fala Franchise. Acho que é uma iniciativa incrível para quem quer ouvir mais franquia. Né? Agradecer o André e o Paulo, a companhia. Especificamente da pergunta, se é o aluno ou o modelo. Tá? O modelo é antigo, o modelo presencial é o modelo antigo. O aluno, também não vejo muito amadurecimento na forma de buscar o ensino. Né? Entendo que houve uma reorganização social e entendimento, acho que o André puxou bem esse tema, o entendimento de que nós somos seres sociáveis. Né? Então, a busca pelo relacionamento, e isso impacta bastante a volta do presencial. A gente tem um dado importante que é para educação regulamentada, mudou. A gente teve uma decisão recente agora, uma portaria do Ministério, que acaba com o ensino EAD, né? Vamos lá, deixa eu reformular, não acaba, mas ele traz majoritariamente para o presencial. Isso deve impactar, isso tem prazo aí de 2 anos, acho que ainda falta 1 ano e meio para a organização das faculdades, das instituições de ensino ligadas aí ao Ministério da Educação. Isso certamente vai formar tendência e deve trazer de volta para a sala de aula, não só por força de lei, mas deve trazer toda uma sociedade que busca o ensino, até porque a gente passa a ter espaços que às vezes ficam ociosos, às vezes tem, até falando de negócio mesmo, a gente precisa trazer de volta esse menino para dentro de sala de aula, esse aluno para dentro de sala de aula, para que o negócio continue viável, né? Para que o negócio se consolide, porque tem uma ruptura muito forte, por mais que a tendência online não é um movimento natural, é um movimento forçado, é um movimento por lei, por decreto. Isso faz com que volte todo mundo para dentro de sala. Esse movimento a gente está acompanhando bem, né? Até pelo nosso negócio também de faculdades, e é super importante. E realmente quem tem as coisas organizadas e entende na entrega de qualidade, ele sim vai fazer diferença. Mas o movimento é um movimento pela semipresencialidade. Porque tem coisa que realmente para o público adulto ele pode estar recebendo na casa dele. Agora, exatamente qual que é a agenda dele, né? Qual que é a trilha dele dentro do polo, né? Que é o caso. A trilha dele dentro do polo é uma trilha de troca, de trabalho em conjunto, de trabalho em grupo, né? De exercitar aquela teoria que ele foi. E essa realmente é a fórmula da educação que dá certo. Né? E esse movimento, sem dúvida, para as empresas estruturadas que entregam uma boa qualidade de educação, é um movimento muito, muito positivo, muito próximo, essa combinação de coisas. Mas tem bastante coisa para a gente falar aqui. A gente está gostando da história aqui. Falar com quem é da área, com apaixonado, é isso que acontece. Mas vamos lá para o segundo. E aí, seguindo a régua aí, João, essa é para você. Ó.
além desse movimento de crescimento, há bons indicadores de rentabilidade. Quais fatores explicam essa resiliência e atratividade do setor, mesmo num cenário econômico desafiador? Boa. Quando a gente fala de cenário desafiador, eu entendo que para franqueadores é um cenário desafiador porque você tem uma economia mais lenta, né? Não é uma economia que pós-pandemia ali foi muito interessante, a parada, reposicionamento dos investimentos, uma taxa Selic mais alta, é uma taxa Selic que prejudica bastante, é uma taxa de atratividade que prejudica bastante os nossos negócios. Então, ele olha para a referência de investimento retorno, ele vai para o banco. Então, o cenário desafiador é muito para o franqueador. Para o franqueado eu vejo um pouco menos, olhando sobre os prismas, né, franqueador e franqueado, essa taxa de rentabilidade que vai de 20% a 40%, que a pesquisa aponta, o tema nosso da pesquisa, né, aponta ali de 20% a 40%, é muito natural no segmento serviço, educação, serviço, a gente não tem estoque, a gente, sabe, não gira produto. Então, a rentabilidade em si, ela faz parte, inclusive, do modelo franquia, né? A BF propõe ali a rentabilidade de 18% a 24%. Você vai falar na área de alimentação, vai falar de 8% a 12%, vestuário até 20%, e aí você tem serviço de 20% para frente. Hoje, por exemplo, lá na Superstars, a gente entrega 41% de lucratividade, né? Previsão de DRE, 41% de lucratividade. E, graças a Deus, todos muito felizes com esse retorno. Isso por quê? Porque são estruturas menores, a gente está falando de aluguel, está falando do espaço físico ali, está falando de funcionário. Isso torna o negócio mais lucrativo, né? Sim. Então, o cenário desafiador, talvez, não com relação à manutenção da lucratividade, porque ela vem própria do negócio, mas sim a manutenção do negócio de pé. A gente conversava aqui, alguma coisa que uma outra unidade vai ou não vai bem. Isso vem dos espaços, a partir do serviço que a gente oferece e da adesão do público que a gente tem nas determinadas praças, nas várias praças onde a gente atua. Então, você vai ter... destacar aqui, por exemplo, você tem sua terra, São José do Rio Preto. É uma cidade pujante. Quando você vai para o Nordeste, você tem alguns bolsões de muito mais dificuldade para empreender. Sim. Então, o grande desafio, a rentabilidade, ela está posta em razão do negócio, mas o grande desafio é realmente encher as nossas franquias, nossas unidades, ofertar esse serviço e ter gente suficiente para... Ô João, acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre, né, até quando a turma lê, né, super estágio, né, como é que funciona essa parte de estágio, educação, né, qual que é o serviço oferecido, Maravilha. né? Que aí é isso que encaixa com a história da rentabilidade também, né? Porque você falou, a gente trabalha num espaço menor. Legal. A Superestágio ela tem como proposta a integração desses jovens. Nós somos uma agência de estágios. Então, hoje, a gente tem os estudantes sendo formados nos níveis médio, técnico, superior, pós-graduação, vai embora. E esses estudantes, em algum momento, precisam comunicar com o mundo corporativo aquilo que eles aprendem na academia. Qual é o nosso desafio, qual é o nosso serviço. É B2B, então a gente vai atuar especificamente atendendo empresas que queiram contratar estudantes. Esse é o trabalho do seu franqueado? Esse é o trabalho do franqueado. O papel dele é comercialmente buscar empresas que queiram contratar estagiários e, a partir daí, a gente inicia um processo buscando, junto às instituições de ensino, médio, técnico superior, estudantes que encaixem no perfil daquela empresa. Perfeito. Ele desenha um perfil, quero estudante de nível médio, estudante de nível superior, de administração, a partir do 4º período, que domine planilha de Excel, vai. Ok. Então, a gente busca os estudantes, faz o match de perfil, encaminha para as empresas ali, vários módulos de seleção, aí tem alguns agregados de serviço ali, e esse estudante, quando chega na empresa, a empresa passa a pagar uma taxa por mês por estudante ativo. Então, a receita do franqueado, ela acontece recorrente, é uma mágica muito, muito bacana da recorrência, né? Acontece recorrente por estudante
por mês enquanto aquele menino estiver fazendo. A gente pode chamar isso de uma agência de estágio? Somos uma agência, especificamente uma agência de estágios. Perfeito. Isso. E aí, Ótimo. trabalhando no tripé, empresa, instituição de ensino e estudante, cuidando da parte da burocracia, do encaminhamento, da seleção, da gestão, seguro, que é obrigatório. Sim. Então a gente sente muito todo o movimento que acontece na educação, somos classificados, é importante quem nos ouve entender que o segmento da educação é classificado dentro da BF como serviço, né? Sim. E dentro da educação acaba entrando não só propriamente quem leciona, mas todo o entorno, os cursos profissionalizantes, os cursos livres, os serviços agregados dentro da área da educação, tudo isso Sim. a BF classifica como Sim. educação, por isso é que nós estamos. A Superstars ela tem essa característica de atuar apoiando a educação. Então, tudo Certo. aquilo que a gente falava da experiência, Sim. a gente consegue proporcionar ao estudante uma experiência prática no mercado, vivenciando isso dia após dia. Muito bom, muito bom. Bom, falando... Fala, Rogério, André. só me permite aqui, falando um pouco só da resiliência aqui, da atratividade do setor, né, que estava ali na tua pergunta também. Nas últimas décadas, assim, nós já enfrentamos diversos desafios, né, na área de educação, todos nós, né, em termos de país, crises econômicas, e tem essas oscilações, e agora a gente está vivendo mais um momento aí desafiador e tal. E eu costumo dizer isso, né, que a gente sempre, quando a gente olha os números do... Vamos pegar o franchising aqui, que está dentro de casa, a gente percebe o segmento de educação sempre muito estável. Né? Ele dificilmente você vê ele tendo picos de alegria lá, ele é o primeiro lá, mas ele está longe de ser lá a rabeta também. Então você vê ele sempre crescendo de forma moderada e tal. E aí eu entendo que nesses momentos de desafio que nós temos no nosso país, as pessoas elas se esforçam mais ainda para buscar qualificação também. Então elas vão buscar a faculdade, porque se eu não me agilizar aqui, se eu não correr atrás, se eu não me melhorar, não me qualificar, o cerco vai apertar ainda mais para mim. Eu vou aprender inglês, eu vou... Então, em alguns casos, né? Então, eu queria só colocar isso, porque eu penso que isso é bem importante também quando a gente fala de resiliência do setor, porque isso é uma das coisas que, poxa, porque tem setores que quando vem uma crise, os caras se arrebentam. Né? E eu acho que o nosso setor, eu vejo nas últimas décadas, já são algumas décadas trabalhando com isso, e ele sai mais forte, ele continua firme, né? E tem todas essas características aqui que o João já colocou, pro negócio em si, tem a recorrência, tem um monte de coisa, enfim. Então eu queria só acrescentar isso aí. Rogério, se puder só, acho que esse ponto do André é importante, é capacitação contínua, né? A gente no país muitas crises, mas assim eu acho que tem alguns drivers também, pensando aqui um pouco na cabeça olhando para os nossos alunos, porque a gente trabalha com alunos adultos, crianças também, mas hoje os pais estão buscando muito, para além da capacitação tradicional, coisas que são importantes, como, por exemplo, repertório cultural, saúde mental, socialização, temas que, enfim, que acho que todas as nossas escolas aqui oferecem, né? E que estão sendo muito valorizadas, até mesmo se você pensar para uma... o nosso público é muito forte na classe média alta, né? É um produto bem dirigido para esse público e até para eles aplicarem. O Paulo, sim, aproveitando exatamente esse tema, né? Como é que essa vida de show de rock, né? E agora brincadeiras à parte, né? Você está entrando num tema bem relevante, né? Que né? O André também, a gente falou sobre a experiência do aluno, né? E como é que encaixa, né, o rock com exatamente todo, né, essa entrega super relevante, e como é que, né, vocês conseguem, se você puder falar um pouquinho até, né, do seu negócio, para ficar claro para todo mundo, né, que está ouvindo, né, e na sequência,
Qual que é a parte da música e qual da parte que não é da música? E se consegue medir isso de alguma forma? Como é que esse jogo funciona? Então vamos começar no começo, né? Bora. É um prazer estar aqui. Prazer em recebê-lo, Paulo. Queria agradecer aí a comissão e a ABF pelo convite. Tá? Ter companheiros aí, muito legal estar aqui com vocês. Mas a School of Rock, né? Às vezes, só começar pelo básico, né? Ela não nasceu por causa do filme, né? Às vezes as pessoas acham isso. O filme é que se baseou na história do fundador da escola. Mas ela é um modelo de ensino invertido, onde o foco é o show. Para fazer um show você tem que ensaiar, e para ensaiar você tem que ter aula. É um processo invertido, onde a experiência é o foco, e a gente propicia essas experiências diferenciadas para os alunos. Estava comentando aqui que eu estou indo para a Europa agora para fazer uma entrevista lá, porque a gente está participando do Rock in Rio ano que vem, o Rock in Rio Lisboa. Ano que vem a gente vai levar lá novamente umas 500 alunos para tocar. A gente tem um palco, School of Rock, nosso lá no Rock in Rio. São experiências assim, levar adultos para gravar em Abbey Road, no Estúdio 2, onde os Beatles gravavam, coisas assim, experiência de vida, que você vai escrever na tua biografia. São coisas inesquecíveis. E nessa jornada o aluno aprende música de uma forma mais gostosa, mais rápida e com muito foco na prática. Esse é a essência da School of Rock. Aí você mencionou o que vai junto, né? O que vai junto com isso? Você sabe que é interessante você ter falado isso, porque a gente acabou de passar por um processo de ter uma empresa que ela mede o impacto do seu negócio na comunidade em que ela opera, em particular na música, chama Sound Diplomacy. E a School acabou de passar por esse trabalho e são centenas e centenas de focus group, e o resultado disso foi, fazendo o link que você falou, a School of Rock é um lugar para o aluno brilhar, pertencer, ser feliz e socializar. Esse foi o resultado. Então foi uma coisa científica que embasou a nossa percepção, que era que a gente falava, né? Mas o modelo da escola é feito de tal forma que o aluno ele desenvolve competências que vão para além da proficiência musical. O tema do você subir no palco não é uma coisa fácil. O tema do empoderamento da autoestima, da melhoria da autoestima, da gestão de frustração, saber trabalhar em equipe quando você faz parte de uma banda, saber os momentos em que você lidera quando você vai solar, ou em que você dá o passo para trás para deixar o cantor aparecer, sabe? Então tem todo um processo que acaba ajudando a criança e o adulto também. No nosso caso, 35% dos nossos alunos são adultos. E aí 95% desses adultos vão lá para a gestão de estresse, burnout, evitar burnout. Então, esse modelo é um modelo que funciona muito bem nesse sentido também. Tem a ver com saúde mental, né? E nessa jornada, aprende-se música de uma forma mais gostosa e mais rápida. Muito legal. Muito legal. A vida dele é um show, tô falando. Uma festa, né? Exato. Vamos falar um pouquinho de inovação aqui. André, eu vou voltar com você aqui, ó. Em relação à inovação, 68% das redes investiram em tecnologia no último ano. Como as franquias educacionais estão integrando IA, automação, plataforma digital, né, e principalmente, né, melhorando a experiência e aprendizado do aluno. Bom, mais uma vez, né, eu vou falar o que a gente tem feito. Eu acredito muito que a tecnologia é ferramenta, é meio, né, não é o fim, para que a gente possa, de fato, potencializar o aprendizado dos nossos alunos, fazer eles aprenderem melhor, mais rápido, mais fácil, de uma forma mais agradável. O inglês, um pouco diferente da música ou do esporte e tal, é visto mais como uma obrigação, né? Principalmente para o adulto. O adulto trabalha ali o dia inteiro, ele vai para aula de inglês, a gente costuma dizer assim, pô,
Que o adulto ele não fala que legal, que delícia, agora eu vou fazer meu homework e vou para aula de inglês 2 vezes por semana e tal. Então, a gente tem uma necessidade de também tentar deixar esse nosso ambiente o mais agradável possível, que essa experiência seja mais agradável, desde do produto, do material didático, do modelo de ensino, o professor, o atendimento, enfim, tem que ser uma experiência bacana para esse aluno, porque o dia dele já está cheio de problema e ele vai ainda ter ali mais 1 hora ou um pouco mais de concentração para aprender e às vezes com a cabeça cheia até no sentido de eu preciso aprender isso aqui em 2 anos, porque senão vou perder meu emprego ou vou perder uma oportunidade. Né? E as ferramentas tecnológicas, elas vêm para ajudar nisso aí. Hoje a gente trabalha dentro lá da nossa franqueadora em 2 frentes, né? Pensando em tecnologia. Você falou IA, vou nessa linha aí, porque o negócio... Na verdade, o nosso slogan é inglês moderno, né? Então, assim, desde sempre a gente colocou tecnologia nas nossas escolas. Acho que a gente é bastante vanguardista, né? Muitos anos, a gente tem telas interativas nas todas as aulas, todas as salas, aplicativos, etc, etc. Mas hoje a gente está trabalhando inteligência artificial na metodologia de ensino, né? Então tem várias atividades de aula, de complemento de aula que fazem parte do método mesmo, não como atividades assim complementares, opcionais. Então, já com o uso de inteligência artificial, onde a inteligência artificial interage com esse aluno. E a gente também tem aí a frente de gestão. Né? Tem muita coisa sendo feita para os franqueados, para a franqueadora, ferramentas, enfim. Tem vários... falar aqui, né? Tem alguns SaaS que a gente já não usa mais porque a gente já desenvolveu rapidamente lá hoje com inteligência artificial as nossas coisas próprias, né? A gente tem um comitê de inteligência artificial dentro da empresa hoje e tal. Então, assim... Mas sempre com esse intuito, Rogério. Tá. De, assim... tem que ter utilidade, tem que Sim. ser algo eficiente, não um brinquedinho, não brincar de inteligência artificial, que eu acho que esse é o grande erro das empresas hoje em dia, né? Com essa hype toda, começa a fazer um monte de coisinha aí e daqui a pouco faz de uma forma não orquestrada, que é o que eu defendo. Tem que ter uma orquestração, as coisas precisam conversar, precisa ter uma finalidade, vamos colocar no método, vai ajudar a ensinar melhor, Sim. mais rápido, Sim. menos fricção, etc. Aplicativos, né? Aplicativo para os adolescentes e tal, é um negócio eficiente, é um negócio... Enfim, então é sempre nessa linha. Então, realmente a gente vem aplicando com sucesso, vem dando muito certo. Mas tem alguma coisa assim de ordem prática que você fala, pô, de tudo que a gente fez aqui, essa aqui, ou essa aqui, essa, Cara, foi muito legal. Aí. Assim, falando de aula, então, que eu Tá. acho que é o mais importante, né? A gente tem aqui um modelo de ensino que ele é muito prático, né? Então, Ok. voltando, né, ao nosso slogan lá, inglês rápido, moderno, com excelência em conversação. Então, o nosso foco, desde que a gente nasceu, foi oferecer um ensino assim, mais eficiente. Tá. Então, turmas pequenas, são no máximo 8 alunos por turma, foco na conversação, mesa, nossas salas são todas com mesa, então para gerar essa interatividade maior entre as pessoas que estão lá na ponta. E aí uma atividade que a gente faz muito em sala de aula, que a gente tem essa filosofia de ter o aluno como protagonista da aula. Né? Ele falar muito mais do que o professor através das técnicas que a gente implementa lá. Essa técnica, que é o principal da aula, a gente conseguiu trazer o recurso para dentro do aplicativo com inteligência artificial. Então, o papel do professor é feito pela inteligência artificial, onde alunos lá na sua casa depois podem fazer essa prática. Então, funcionou muito bem. Isso ajuda, de fato, o aluno a conversar, porque a gente brinca, né, que assim... o aluno precisa utilizar muito bem aqueles poucos momentos que ele tem na sala de aula, igual você fala de ensaio, ali querendo ou não é um ensaio. Né? O aluno, ninguém aprende inglês só escutando, só escrevendo, tem que falar. Então se ele não vai para a sala de aula e não fala, não vai aprender nunca, vai demorar 10 anos. Tá. E depois a mesma coisa quando tiver outras atividades complementares, enfim, ele tem que falar, e não só ficar apertando xizinho, marcando quadradinho e tal, que isso não vai fazer ele aprender a falar, que é o nosso foco. Né? Se eu puder só agregar uma coisa. Lógico. Que eu acho que é legal. No mundo da escola de música, tem uma coisa que é absolutamente chave, que é como é que eu garanto que o aluno estuda em casa. Né? E aí, uma coisa interessante do ponto de vista tecnológico que a gente tem um grande BI de 1.500 músicas, que também funciona até para a gente pagar todos os copyrights, garantir o pagamento de todos os direitos autorais, todas as músicas que a gente usa na escola
nos nossos shows são todas... os direitos autorais são totalmente pagos através desse esquema. Então é um grande BI, todo tagueado, onde você pode fazer buscas. Isso é um suporte para o professor. Ele pode fazer buscas de quais são as músicas de hard rock que possuem escala pentatônica menor e que tem a palavra coração, qualquer coisa assim. E o sistema puxa para ele. Então, se ele tem alguma necessidade específica com o aluno. Mas, na ponta, a gente tem um app. Então, seja num PC, num tablet ou num celular, o aluno, o professor designa uma lição de casa e o aluno estuda com o celular na frente. E o professor e os pais, isso é importante, e os pais podem acompanhar a evolução se ele estudou. Primeira coisa, se ele estudou, se ele errou durante o estudo, onde ele errou, se foi tempo ou tom, e o professor recebe isso também, e esse processo é um processo que foi chave para a gente poder garantir uma coisa básica para a gente, que tem que estudar. Fez a tarefa ou não fez a tarefa? Fez a tarefa. É porque no final não é só ele. Como Sim, é um sem ensaio, dúvida. tem um show, existe uma responsabilidade para que o show seja de alta qualidade, que ele estude, senão deixa o time na mão. Sim. E pegando carona no tema, Rogério, acho que assim, falando para franqueadores agora, para quem está envolvido no franchise, acho que a IA ela ajuda muita gente na gestão, sabe? Hoje, quando a gente consegue implementar de ordem prática, por exemplo, a gente trabalha com alguma burocracia, a gente trabalha com necessidade de assinatura de um documento que chama termo de compromisso. Então, quando você consegue por trás identificar, aí falando de negócio, falando de gestão, diminuindo pessoas, otimizando tempo, você consegue identificar os gaps através do uso dessa inteligência, rodando isso fora do horário de trabalho, usando servidores com robustez para buscar todas essas lacunas e apresenta isso de forma muito clara. Eu tiro a necessidade de ter alguém de um controle interno, por exemplo. Hoje, compartilhar com vocês aqui o que a gente fez lá, que foi muito legal. Comunica muito com as empresas, né? E uma das reclamações que a gente tinha, a rede roda aí com mais de 500 colaboradores. Preocupação qual era? Como eu estou respondendo esse e-mail? Como o cliente está sentindo esse e-mail? Então, a gente trouxe a sugestão da IA para a resposta do e-mail, com o direcionamento dela. Isso, coisa simples, mas que otimizou sensivelmente a nossa operação. As trocas de e-mail são muito, muito intensas. Então, eu tenho uma IA que sugere a resposta, já direcionada aos agentes de IA, você direciona como você quer o comportamento deles, né? Então, ela direciona ali com um comportamento amigável, cortês, educado. Ele sugere a resposta do e-mail. E legal, como não é uso obrigatório, a gente tem por trás um IA que lê o e-mail que o cara escreveu quando ele não usa a sugestão e me dá um rating para saber se esse e-mail pode ser ou não enviado. Ela impede que ele envie, por exemplo, um e-mail mal criado, um e-mail deselegante, um e-mail que não ficou claro. Isso no dia a dia gerou um impacto muito bacana, muito positivo. Legal. Isso falando de franqueadora, né? Para o cliente final, o estagiário, a empresa, a gente faz entrevista por IA, né? O preenchimento das características todas e das competências, fit cultural, é muita coisa de tecnologia envolvida. O que tira a necessidade de alguém pegar aquele telefone, que tira a necessidade dele vir presencialmente, preencher um questionário. O RH adora, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Então, a gente consegue extrair uma série de informações para que o match de perfil funcione ali com muita exatidão. O grande barato na franqueadora, e aí o que eu queria destacar, que é o que a nossa pesquisa vem trazendo do aumento do número do uso da tecnologia, é quando isso facilita as nossas unidades, facilita as nossas operações, facilita o nosso franqueado e ele começa a performar. Isso justifica, inclusive, o nosso percentual, dos 20 aos 40 ali, que a pesquisa traz, do faturamento, 65%, né, se eu não estou enganado, faturam isso. Por conta da facilidade que a gente tem na gestão. Por exemplo, boleto, cobrança. Olha como a inteligência pode contribuir em todas as comercial. Você tem um case bacana de comercial, né? Apresentou no nosso último summit. Sim. Facilitando exatamente, diminuindo os SDRs, aumentando. A inteligência, ela veio para, de fato, modificar alguns comportamentos. Eu não acho que vai tirar emprego de ninguém.
tá? Vai reposicionar, Sim. mas sem dúvida com muito mais velocidade. Quando não tinha internet, minha filha esses dias brincava, não acredito que mandava uma carta e levava 3 meses para responder. Hoje você manda o WhatsApp em 30 segundos, o cara do outro lado do país responde. Exato. Não tirou nada de ninguém, mas acelerou o processo. A inteligência artificial, acho que ela vem Aumento de eficiência, né? dar velocidade, É. sim. Vai ser difícil o ser humano começar a acompanhar isso, porque cada vez mais rápido. A gente tem ali, Rogério, o nome até daquela ferramenta que eu falei chama Practice Buddy, né? Uma ferramenta nossa interna. Tem outra que é o Personal Teacher, que o aluno pode conversar com ele lá, tirar dúvidas, enfim, com o IA também. Mas a gente tem uma ferramenta muito legal que a gente avalia as aulas, né? Para ver se o padrão da metodologia está sendo seguido e tal. E isso era um trabalho danado, porque tinha que ser feito um trabalho do franqueado, enviar para a franqueadora um arquivo da aula que era gravada e tal. Aí tinha que parar o pessoal na franqueadora para assistir lá 1 hora de aula, para escrever um relatório manual e tal. E hoje eu tô com uma ferramenta de IA que está fazendo tudo isso sozinho, sai tudo pronto. Assim, já assiste a aula, pega, avalia, sai o relatório pronto para a unidade. E aí é o ganho de eficiência que você falou. Porque ali eram milhares de horas de funcionários fazendo isso. Claro. Sim. Hora homem, né? Dedicado àquilo ali, né? Custo altíssimo. Eu também, assim, contar até um caso nosso de mudança estratégica, né? A gente, né, IA realmente tem um monte de aplicação que a gente está no começo dessa brincadeira, né? Mas no nosso caso, a gente teve uma mudança estratégica graças também à IA. Uma das nossas marcas que é a Prepara, e a Prepara, o que ela faz? Qualifica o jovem para o primeiro emprego. Pá, é isso, né? Base da pirâmide. E ela continuou exatamente dessa forma, só que o que a IA proporciona, né, para todos, a gente falou muito de conteúdo aqui, né, e todos nós somos produtores de conteúdo, e a fábrica de produção de conteúdo com inteligência artificial, ela ficou muito mais eficiente. A gente mediu isso, ela está 4x, mas é 4 vezes mais eficiente com o mesmo time. E aí a gente, né, se apropriou disso e pegou essa marca e fez uma mudança de estratégia para preparar a IA. E a gente capacita esse jovem para o mercado de trabalho com inteligência artificial, que é a grande demanda que tem. Mas e como é que a gente, né, fez isso para realmente dar uma entrega real, tangível, verdadeira para esse aluno? Não é só um curso de IA, temos também curso de IA. Só que em todos os módulos, pregamos um dos módulos nossos lá, departamento pessoal. Ele faz o curso de departamento pessoal e a gente acrescentou uma camada de inteligência artificial. Agora, vamos fazer isso com inteligência artificial e você aprendeu exatamente como é que isso é feito hoje para saber e tem que fazer mesmo, e depois você aplica inteligência artificial agora com o recurso de inteligência artificial para ver como é que fica a tua produtividade e leva essa competência agora para as empresas. E tem sido muito positivo. A gente, assim, e só foi possível fazer isso porque a inteligência artificial pegou a nossa fábrica e potencializou ela demais. Porque são 70 módulos, né? Como é que a gente ia fazer isso ontem? Não era possível fazer isso. Agora, com inteligência artificial é possível. Mas tem mais uma aqui, e essa aqui eu vou botar aberta, que a gente já está chegando no fim aqui, hein? E se deixar o papo aqui, vai 2 horas de papo fácil, né? Então, mas vamos lá, ó. No cenário atual, quais as tendências educacionais que vocês acreditam que deve orientar a inovação das franquias nos próximos anos? Essa está aberta aí e fique à vontade para contribuir. Assim, uma primeira coisa que me vem à cabeça eu acho que de um jeito ou de outro, cada um de nós vai buscar ser mais experiencial possível. Eu acho que esse é um tema que eu acho que é inexorável. Estou pensando aqui outras coisas. Eu acho que o Paulo matou. Eu ia falar de experiência. Experiência, personalização, né, um ambiente físico que atraia cada vez mais esse aluno dessa forma. Não só o físico, o online também. Eu vejo o online síncrono, pelo menos no nosso segmento, funcionando muito bem. Mas acho que experiência é a palavra. Porque você falar de tecnologia, inovação não é tecnologia necessariamente, obviamente, né? Como todos sabemos.
é tão complexo hoje em dia. Você falar qual que é a tendência para os próximos anos. A gente erra quase tudo, né? Hoje em dia, quando fala essas coisas, porque é o metaverso, é a realidade disso, é aumento, não sei o quê. Aí você vê, aí a gente gasta dinheiro, né? Aí, puta, não era isso, né? Aí quando você vê, tá aquele básico bem feito acontecendo, com pequenos incrementos, mas eu acredito muito na experiência, no PDV, né? Eu não gosto de usar muito esse termo porque escola, né? Mas acho que a experiência na escola, a personalização da aprendizagem, eu acho que é cada vez mais uma tendência. E a tecnologia ajudando para isso. Principalmente na questão da personalização. Você falou aqui de fábrica de conteúdo. Como é que você fazia conteúdo individual? Exatamente. Aí você começa hoje a ver alguns caminhos. Total, né? Então, total. Adaptive Learning já era... Inclusive, não só no que acontece presencial, como esse complemento online de apoio, depois também ultra personalizado. Exatamente. Então, acredito muito nisso mesmo, na experiência e na personalização. E aí, contribuindo, o que a gente percebe na ponta é exatamente isso, do outro lado. Porque quando a gente fala de educação, quando o cara compra educação, ele não está comprando a educação, ele compra o que vem depois. Tirando saúde mental, tirando... fora do estresse, o cara faz um curso de inglês porque ele quer uma posição melhor, quer se encaixar no mercado. E o mercado tem exigido isso cada vez mais, dessa personalização, dessa individualização. O mercado hoje se coloca, e acho que aqui fica o desafio para todas as redes de educação, franquia da educação. O mercado tem procurado temas específicos, assuntos específicos, formações específicas. Por exemplo, o inglês para comércio exterior, focado o inglês para tratar com o chinês, que envolve cultura, envolve... E o mercado hoje, ao exigir essas competências específicas, se dispõe, inclusive, a patrocinar. Muitas das empresas procuram a gente pedindo, vamos fazer trilha de conhecimento. Não é o nosso business, formação, curso, nada disso. Mas ela procura, eu precisava fazer uma trilha de conhecimento. Eu quero que o aluno, ao chegar aqui, as instituições de ensino não entregam essa formação. E isso cai na personalização, tanto do que o cliente final procura, como aquilo que o mercado quer. O nosso mercado vem cada vez mais segmentando, vem cada vez mais posicionando em temas muito específicos. E esses temas muito específicos a gente não consegue encontrar no mercado geral. As empresas topam, a nossa experiência, as empresas topam formar, gastar para dar essa personalização e ter o profissional ali adequado à necessidade delas. Isso Então, a educação ela precisa estar objetivamente. O que eu olho para o futuro? Que ela esteja atento, não no indivíduo que compra, mas sim no que ele almeja lá na frente. Toda vez que você olhar futuro, toda vez que você entender onde esse cara quer chegar, isso é o rumo na personalização, isso é o rumo da educação, para que ele alcance os objetivos dele. Quer seja, não quero viver o burnout, quero trabalhar numa multinacional na Alemanha na área de carros. Então, isso aqui é que a educação que é propósito, né? Que é propósito, né? A gente, como redes de educação, ensino, a gente acaba sendo ponte para as pessoas realizarem os sonhos que elas querem na vida lá na frente, enfim. E a composição, né, que a gente acabou falando aqui, né? O João trouxe isso, né, sobre objetividade, né? O que você quer, a personalização, e hoje isso é possível, e a máxima, muito importante, realmente da experiência, né? O ser humano quer viver em comunidade, ele quer ir lá. Nenhum de nós vamos no restaurante só para se alimentar. A gente vai por causa do ambiente, por causa do atendimento, né? Por causa da música, né? É uma soma de fatores que a gente vai. E a gente também precisa, às vezes, de coisas rápidas e pode também pedir pelo aplicativo. Mas a experiência que você vai ver é totalmente diferente. Né? E as empresas, as franquias precisam estar prontas para isso, né? Para servir, às vezes, a velocidade, o delivery, a conveniência e, a maioria das vezes, a boa experiência para poder estar retornando lá, né? Agora, gente, para a gente fechar aqui mesmo, eu queria ouvir um conselho para os novos empreendedores que querem entrar no franchise da educação. Tanto na visão de redes, quanto na visão de franqueados.
O que é um conselho, na opinião dos senhores, é importante? Eu vou entrar para a educação. Bem, vou começar então. Franqueadores. Deem atenção aos seus franqueados. Foco número 1, franqueado. Ele é quem vende franquia, ele é quem tem que estar feliz. Ele abre mão de um monte de sonho, um monte de projeto para botar o dinheirinho dele ali. E a gente trabalha todos os dias com essa responsabilidade nos ombros, sabe? De dar esse resultado, de contribuir. A gente não é capaz de dar o resultado, mas sim de contribuir para que ele alcance o resultado. E para o franqueado, quem quer comprar uma franquia, procure redes sólidas. Converse com os franqueados, é a recomendação básica da BF, né? A educação, um segmento, o André trouxe isso, um segmento constante, sem oscilação. Com pandemia, sem pandemia, ninguém parou. Né? É uma das... Na feira da BF a gente brinca muito isso. Cara, qual o segmento da alimentação? Sai disso. Vem para educação, né? Mas, por favor, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que o que o João falou é certamente uma que vem à minha cabeça e eu, clonando aqui o mantra da BF, seja ético. Acho que esse tema leve a ética a sério na gestão do seu negócio. Acho que esse é um ponto importante. Exato, perfeito. E aí, André? Pensando no franqueado, né? A pessoa que quer comprar uma franquia de educação. Eu entendo que, assim, a pessoa ela precisa ter aqui o que o João falou, a gente falou um pouquinho de propósito, assim, ela tem que ser uma pessoa que ela realmente tem ética e tem moral, tem isso. Pessoa que realmente ela entende que ela não vai só vender um produto. Que ela realmente ela vai ser uma ponte para os sonhos das pessoas, que através da educação as pessoas vão conquistar coisas nas vidas delas. E aí eu falo isso lá dentro da empresa, eu falo assim que isso aumenta a nossa responsabilidade. Né? As pessoas estão lá dedicando seus recursos de tempo, financeiros, confiando em nós, para que dali 2, 3, 4 anos elas saiam dali melhores, mais preparadas, mais felizes, realizando os sonhos delas. Então, quando a gente percebe que os franqueados têm essa preocupação, esse carinho pelo aluno, de fato, assim como você falou do carinho que nós franqueadores temos que ter pelo franqueado, porque se ele não der certo, a gente não dá certo. Eu acho que o franqueado da educação ele tem que ter um pouco disso, assim, sabe? E aí outro ponto que eu acho que é fundamental, acho que a gente não pode esconder, é de que eu acho que todos os mercados são assim, mas está exigindo cada vez mais qualidade, mais profissionalismo, cada vez mais preparo. E é nosso papel, realmente, como franqueadores, isso faz parte da essência do franchise, ensinar as pessoas, os franqueados, a se tornarem empresários, mas tem algumas capacidades aí, algumas soft skills que são importantes para os franqueados, né, para os candidatos a franqueados. Principalmente assim, a vontade de aprender, né, a humildade. E tem que entender que tem que trabalhar bastante também, porque as coisas não caem do céu. Então, assim, profissionalismo é uma palavra que eu tenho usado muito. Nosso mercado está cada vez mais profissional e a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente quer que os negócios deem certo, né? Então, é isso. Excelentes pontos, né? E acho que só para fechar essa fala, acho que a gente falou aqui, né? Propósito, né, um negócio que todo mundo procura em qualquer coisa, né, é o que movimenta a gente e o nosso setor nasceu com isso, né? O propósito da educação que sai lá na ponta é muito importante, né? É muito importante. Mas vamos lá, para encerrar aqui, que nós já acabamos o nosso bate-papo aqui, foi um prazer estar tudo com vocês, que conversa bacana e valeria a pena a gente ficar, sem dúvida, mais tempo aqui para a gente poder estar falando de educação, falando de franchise e como isso é importante. E acho que fica claro também na nossa conversa, né, no resultado da pesquisa, o quanto que o segmento de educação é resiliente, importante, vem crescendo, né, vem capacitando e formando, né, esses novos jovens que vão estar na vida, no mercado de trabalho, né, capacitados e prontos aí para toda essa modificação enorme que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. Quero agradecer muito a presença de você, André, João e Paulo. Foi um prazer estar batendo papo aqui com vocês aqui durante esse tempo aqui nosso. E para você que acompanhou, continue ligado no Fala Franchise, o podcast oficial da BF, que tem muito conteúdo sobre franchise e sempre gente bacana aqui para já conversando com a gente.
Esse podcast é um patrocínio da SUTS, uma plataforma que oferece diversos recursos para gestão de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados.